Olá, muito boa tarde. A Páscoa é a celebração por excelência do cristianismo, vivida não apenas num dia do ano, mas semanalmente, em cada domingo. Neste programa queremos analisar os textos da Bíblia que se referem a esse acontecimento maior da história que são lidos nas missas do próximo domingo. São para isso convidados do programa Eclésia o Padre Armindo Vaz, professor de Sagrada Escritura na Universidade Católica Portuguesa, e Paulo Paiva, professor de Educação Moral e Religiosa Católica. Muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Obrigado sobretudo ao Paulo Paiva, que está aqui pela primeira vez nesta condição de analista dos textos da Bíblia, que muito agradecemos a presença, e também ao Padre Armindo pela disponibilidade de aqui sempre colaborar connosco. Padre Armindo, e Paulo Paiva, vamos então analisar os textos do quinto domingo da Páscoa. Estes textos remetem-nos já para a história da Igreja nos primeiros dezenas de anos, já em construção, a solidificar-se a partir desse acontecimento central que é a Páscoa? Sim, uma igreja em construção. E uma igreja que deparava com uma tensão positiva, quase uma tensão frutífera, entre a interioridade e a exterioridade. O texto do Evangelho de hoje, escolhido do Evangelho de João para este quinto domingo do tempo pascal, usa uma imagem forte que é a imagem da videira em união com as varas. E Jesus traduz logo, como é próprio desse tipo de linguagem, dizendo que ele é a videira, os discípulos, os seus seguidores, são as varas. Mas diz ele, e diz então, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Portanto, há aqui uma tensão muito positiva da permanência de Jesus nos discípulos, que não está em causa, ele garante-a, mas também de permanência dos discípulos nele. E depois ele acrescenta, se não permanecerdes em mim, então não podeis produzir fruto. Ora, o que se quer no cristianismo e nos cristãos primitivos, de uma forma particular, é que o ser gere também o fruto e o fazer. O ser gere o fazer, que a interioridade se manifesta também na exterioridade. O importante é ser, mas se uma pessoa é verdadeiramente, e neste caso se está em união com Jesus, então ele deverá produzir bons frutos, que são os das varas da videira. Paulo Paiva, esse foi um dinamismo das primeiras comunidades, é o desafio também de quem pertence hoje ao cristianismo. Exatamente. Estas leituras, este quinto domingo da Quaresma, da Páscoa, ajuda-nos de facto a perceber melhor quem é que é a Igreja e o que é que nós somos chamados a ser. O que é isso de permanecer em Cristo, porque é que temos que permanecer em Cristo e que resultados é que isso tem na nossa vida, na nossa relação com os outros. Portanto, é uma igreja temos que está muito a ganhar com essa permanência, com essa união, à imagem da videira, não é? Sim, exatamente. No fundo, o que é que nós, batizados, somos? O que é que nos distingue dos outros? Ou o que é que nos deveria distinguir dos outros? Porquê viver em igreja? Porquê viver a acreditar em Jesus Cristo? Permanecendo em Cristo, que é a verdadeira videira, para dar fruto. E o que é isso de dar fruto? Isso depois também algo que é tal tensão, dar fruto, viver no seu Espírito, no fundo é viver com os dons do Espírito Santo e com os seus frutos. Não é? Vamos então a essa análise mais em detalhe do texto do Evangelho que se escuta neste domingo, é do capítulo 15 do Evangelista João. Antes da análise vamos escutar esse texto que é lido nas missas do próximo domingo. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eu sou a verdadeira vide e meu Pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo que está em mim e não dá fruto, e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê ainda mais fruto. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos anunciei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós.
Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora como o ramo e secará. Esses ramos apanham-nos, lançam-nos ao fogo e eles ardem. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e ser-vos-á concedido. A glória de meu Pai é que deis muito fruto, então vos tornareis meus discípulos. Padre Armindo Vaz, que recurso foi este que Jesus usou a partir de uma vinha, de uma videira, para fazer passar uma mensagem que afinal é o segredo desta pertença a uma comunidade crente? Uma mensagem densa, sim. O contexto é o do discurso de adeus de Jesus aos discípulos momentos antes da sua morte. E aí, claro, compreendemos, a morte está a chegar, Jesus está a senti-la, os sentimentos adensam-se, as emoções, os afetos intensificam-se nesse momento em que Jesus está a despedir-se da vida, dramaticamente, não é? E então ele aponta para o essencial, como é próprio dos momentos últimos da vida de uma pessoa. Concentrar-se no essencial. E para Jesus, o que é essencial é que aquele projeto de vida, que é um projeto de amor que ele tinha anunciado durante toda a sua vida, se mantivesse vivo nos seus mais imediatos discípulos, amigos, que o mantivessem vivo e que o fizessem produzir frutos por aí fora. Ora, então, a intenção de Jesus, e particularmente deste texto, é o de manter e ainda intensificar a comunhão dos discípulos com ele. E para isso ele então usa esta linguagem que é a de uma alegoria. Alegoria da videira que é tratada pelo agricultor e da videira que tem as suas varas e que deve produzir frutos através de uma limpeza constante, de um tratamento da vinha constante. Uma imagem muito perceptível para o contexto social de então. Muito perceptível, sobretudo porque Jesus usa uma expressão interessante na qual geralmente as pessoas não fixam a sua atenção, que é eu sou a verdadeira videira. Vós sois os ramos, as varas, o meu pai é o agricultor. Eu sou a verdadeira videira. É uma expressão que não é corrente, não é? Porque Jesus insiste em sublinhar que ele é a verdadeira videira. Esta expressão remete-nos para o contexto do Antigo Testamento, para tantas passagens em que se representavam metaforicamente aspectos do povo de Israel como uma videira, uma vinha até, uma videira transplantada do Egito, libertada da escravidão do Egito e plantada na Terra Prometida, tratada com extremoso carinho e afeto por parte de Deus, mas fracassada por não ter produzido as boas uvas esperadas. Só 2 textos. Jeremias, eu plantei-te, Deus a falar a Israel, eu plantei-te como vinha escolhida. Como é que te transformaste em vinha bastarda? E depois o profeta Isaías representa a infidelidade de Israel por meio também de uma alegoria, que é o mesmo género literário que temos aqui no relato do Evangelho de hoje. O profeta Jeremias, então, o profeta Isaías, com esta alegoria. Um homem tinha uma vinha numa colina fértil, cavou-a, tirou-lhe as pedras e plantou-a com bacelo escolhido. Que mais poderia fazer pela sua vinha que não tenha feito? Porquê, esperando que desse uvas,
apenas produziu agraços? Ora, então, tendo em conta este contexto, percebe-se a força da expressão de Jesus. Ele é a verdadeira videira. Israel tinha se comportado como videira brava, que produzia agraços. Uma videira decepcionante. Jesus, pelo contrário, agora é a nova videira. É a verdadeira videira que produziu o excelente, o doce fruto do amor que salva. Jesus nasceu da videira brava. Ele nasceu em Israel, era filho de Israel. Mas, por assim dizer, nasceu com uma enxertia divina. Isto é, nasceu do Espírito de Deus. Paulo Paiva, até que ponto esta pertença à videira simboliza também a pertença em comunidade que os cristãos são chamados a construir? Em grande medida, de facto. O permanecer é para quem já lá está, não é? O permanecer é quem já está convertido, quem já vive a Igreja. Por isso é que isto é um evangelho dirigido para os discípulos, não é? Antes de Jesus ser preso e condenado. E é, de facto, um despertar de consciências. Ficai junto a mim, ficai unidos a mim, porque se vos afastais, coisas más acontecem, podemos pôr assim. Mas diríamos que estas coisas más acontecem não por um castigo, pode haver quem pense isso, mas é uma constatação. De facto, viver unido a Jesus Cristo, viver unido à própria comunidade, porque viver em Jesus Cristo é viver nesta vinha, nesta comunidade, é viver esta vida nova que produz bons frutos. Não é? Se temos essa constatação, se sairmos, se nos afastarmos, se perdermos também Jesus do centro, e isto também é um despertar de consciências muitas vezes para a nossa própria pastoral, de muitas atividades, de muitas coisas que faz, muitos processos, muitas técnicas, mas que às vezes devemos ter a consciência se Jesus Cristo está lá dentro ou não, não é? Se a palavra de Deus está ou não nessas atividades e nessa pastoral, não é? Nessa vida que nós fazemos. Portanto, é Esta imagem da ligação entre a videira e os ramos quer significar também que as comunidades carentes não é cada um por si, há que de facto manter a relação, manter essa permanência em conjunto em torno da mesma causa. Exatamente. Sim. Jesus fala no plural. A ligação dele com vós e vós em mim. Repare que o verbo permanecer aparece, não por acaso, 7 vezes. É, portanto, um trecho que apela para a permanência, para a união dos discípulos com Jesus. 7 também é um número simbólico, não é? O 7 é um número simbólico, exatamente. O verbo permanecer é muito forte aqui. Mas há outro dado interessante, é que João, diferentemente dos 3 sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, não usa a palavra aliança em nenhuma parte do Evangelho e, portanto, não a usa no contexto da instituição da Eucaristia como usam os sinópticos. Diferentemente, no mesmo contexto desta despedida dos discípulos, João, não falando da aliança, fala, porém, do conteúdo da aliança. No Antigo Testamento, o conteúdo da aliança era expresso por esta fórmula muito repetida no Antigo Testamento, ao longo de todo o Antigo Testamento. Vós sereis o meu povo, eu serei o vosso Deus. Ora bem, João, segundo este Evangelho de João, Jesus mostra o conteúdo da aliança precisamente nesta expressão: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. É exatamente o mesmo conteúdo da ligação. Agora, como permanecer? Esse é o desafio. Pois é, este é o grande desafio. Como permanecer? Uma resposta teologicamente correta, espiritualmente correta, seria mantendo-nos ligados a Jesus através do seu Espírito de ressuscitado. Ligando-nos ao seu Espírito. Só que o Espírito é invisível. Então, Jesus, tendo em conta também isso, concretiza-lhes: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, então produzireis muito fruto.
as minhas palavras permanecerem em vós. Ou seja, se estiver desligado ao meu Evangelho, se estiver ligados ao meu Evangelho, então produzireis fruto. Dizia o Paulo Pavel a presença da palavra de Deus na pastoral. Exatamente. Sim. O fruto, já agora, o fruto pode ser, podemos ver o fruto como algo, um resultado que queríamos alcançar. No caso da vinha é isso, é um bom vinho, por exemplo. Mas em pastoral, diria, o que Jesus está se calhar aqui a falar, penso eu, é um fruto de vida, digamos assim. Não é tanto ganhar adeptos, ganhar mais. Isso pode ser também, mas não é esse o ponto central. Jesus mais à frente dirá: permanecei em mim, permanecei no meu amor. E o amor é um fruto do Espírito Santo. Há 12 frutos do Espírito Santo. Tenho-os aqui: amor, alegria, paz, paciência, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fé, modéstia, continência, castidade. Tudo isto são valores, não é? Mas são frutos, são coisas que podemos viver, são gestos que podemos viver e que podemos sentir dentro de nós, nas nossas comunidades. O fruto está aqui, não é? É fácil, é visível, podemos tocar nele, podemos experimentá-lo, de facto. Se calhar o nosso raciocínio não remeteria logo para esse género de frutos, mas acaba por ser o desafio fundamental esse. Não é? São os frutos que dão consistência à nossa vida. E passamos à análise ao texto da primeira leitura, no livro dos Atos dos Apóstolos, onde se fala também dos frutos das primeiras comunidades cristãs. Diz o texto que a Igreja gozava de paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria. Até que ponto se ia edificando esta Igreja desde os primeiros anos? Ia-se edificando no meio de dificuldades, mas também com grande alegria e com o trabalho generoso dos apóstolos, dos apóstolos de Jesus e dos primeiros discípulos. Aqui, este trecho torna saliente particularmente um apóstolo, que é Paulo, que se considera verdadeiramente apóstolo, quase o apóstolo por excelência. Ora, Paulo tinha-se convertido, tinha feito a experiência de Jesus ressuscitado e logo de seguida foi fazer retiro. Isto é, foi adensar a sua interioridade, assimilar a mensagem e também este encontro que tinha tido com Jesus ressuscitado. Foi para Damasco, mas já lá foi anunciando a palavra e a mensagem de Jesus. E alguém poderia pensar: ótimo, manter-se aí, mas ele sentiu o apelo da comunidade. E então quis reunir-se, unir-se intimamente à comunidade dos apóstolos. E então vai a Jerusalém fazer comunidade com eles, juntar-se aos discípulos. Apesar de todos o temerem por não acreditarem que ele fosse discípulo. Ou seja, havia desconfiança relativamente a eles. Esta desconfiança assentava particularmente num grupo de judeus, que eram chamados aqui, são chamados helenistas. E Paulo conversava e discutia também com os helenistas, mas estes procuravam dar-lhe a morte. Quem são estes helenistas? São judeus que tinham grande ligação à cultura grega, tinham aprendido e recebido muito da cultura grega e agora queriam manter o espírito judaico firme. E por isso eram aqueles que mais dificuldades geravam à divulgação da Igreja e do cristianismo. E, portanto, fizeram grandes dificuldades a Paulo. Aqui mesmo já o queriam matar. Outra vez ainda, lá para o fim, como se narra no fim dos Atos dos Apóstolos, quiseram dar-lhe a morte em Jerusalém. São estes helenistas. Paulo Paiva. Sim. Aqui há um aspecto que eu acho curiosíssimo, que é a personagem de Barnabé. Barnabé tem aqui um papel muito interessante e eu estive a analisar melhor os Atos dos Apóstolos e o papel de Barnabé é aqui um bocado passa despercebido, não é? Ele é considerado apóstolo, chamava-se José, era um levita cipriota, diz-nos os Atos um bocadinho antes.
E é ele que, neste texto, vai conduzir Paulo aos apóstolos. Reparem, ele é um missionário para dentro. Aquilo que falávamos há pouco, aqui temos uma situação concreta, de vida concreta, uma situação real, de alguém que, permanecendo em Jesus Cristo, está a produzir frutos. Qual é que é o fruto que Barnabé está aqui a produzir? Está a integrar Paulo. Neste caso, Paulo ainda era Saulo. Esta integração hoje em dia é muito difícil nas nossas comunidades, não é? O papel de acolher, de receber os outros nos nossos grupos, de abrir os braços, de convidar, de insistir para estarem, para permanecerem, é de facto um exemplo muito interessante. E mais à frente, Barnabé também vai ser ele que vai primeiro a Antioquia, para ver a comunidade que estava lá a surgir, e vai ser ele que vai buscar Paulo a Tarso, porque Paulo no fim deste texto vai para Tarso, os biblistas dizem que ele fica lá por 10 anos, e ele é que vai buscar Paulo a Tarso para ir com ele a Antioquia. Ora, é um papel muito interessante. Podemos dizer, Paulo toda a gente conhece, mas Barnabé, pelos vistos, teve um papel fundamental em puxar Paulo para o seio da comunidade, e depois Paulo fez o trabalho que fez. Não é? Esse acolhimento e integração que tanto é necessário hoje. Já temos poucos segundos para uma referência ao texto da segunda leitura, Padre Armindo Vaz. Muito brevemente. O contexto, a primeira carta de São João. O contexto em que ela foi escrita foi o de uma quase indignação, quase revolta relativamente a um grupo de crentes religiosos que se chamavam, eram chamados gnósticos, e que tinham ainda dentro de si próprios um outro grupo chamado dos docetas. Era, portanto, o problema do gnosticismo e do docetismo. A mensagem que hoje traduz. Eles diziam que a salvação adquire-se não propriamente com boas ações. Jesus salva-nos não propriamente com o perdão ou com o seu amor, que nos concede também o perdão, mas sim pelo conhecimento, gnose. É preciso o conhecimento daquilo que é preciso fazer para se salvar. Ora bem, a carta de João insiste. Não, a salvação é uma graça, é um acto de amor de Deus para conosco através de Jesus, e nós temos que corresponder a esse amor na vida concreta, por ações, boas obras. Exatamente. Sinteticamente. Aquilo que foi, no fundo, a segunda leitura explica um bocadinho todas estas outras duas leituras, ou seja, viver unido a Cristo não é viver numa relação íntima, interior apenas com Jesus, se bem que é bom rezar, é bom celebrar os sacramentos e estarmos com Jesus em oração, sem dúvida, mas depois tem de ser uma vida que se traduza, lá está, nos tais frutos, nos gestos com os outros, portanto, em ações. Este é um texto para nós sairmos da igreja no domingo e vivermos o Evangelho na rua, no dia-a-dia. Agradeço por terem estado aqui a apresentar estes desafios que os textos que são lidos nas missas deste domingo sugerem. Muito obrigado. Obrigado. Mais logo, siga o programa Eclésia também na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de boa tarde, bom fim de semana. Até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.